Boa noite, queridos. Bom vê-los por aqui. As crianças já vão subir? Pode liberar as crianças? As crianças vão subir para a classinha. Tem algo especial nessa noite para elas. E cremos que vai ser um momento também precioso, né? Para todas elas. Bom, boa noite para todos. Cremos que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Vamos estar orando mais uma vez, né, antes da gente iniciar essa palavra. Pai, nós nos achegamos a Ti, nos achegamos à Sua presença, com gratidão, com alegria nos nossos corações, em saber que Tu és o nosso Deus, o Senhor continua sendo Deus. Pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença possa, Senhor, tomar conta dos nossos corações, das nossas mentes nessa hora, removendo, Senhor, tudo aquilo que precisa ser removido, tudo aquilo que possa estar nos distraindo daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, mas ao mesmo tempo em que viemos com gratidão, reconhecendo os seus benefícios, reconhecendo a sua misericórdia, a sua fidelidade sobre a nossa vida, nós queremos te pedir que o Senhor nessa noite abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão da Tua palavra, daquilo que o Senhor deseja falar a nós, para que possamos interagir contigo, de forma que saiamos daqui com uma porção do Teu Espírito. Pai, abençoa cada um nessa noite, abençoa as crianças, abençoa a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, abençoa esse mundo, Pai, e pedimos que o Seu Espírito Santo revele mais uma vez quão grande Tu és. Em nome de Jesus, pedimos que a Sua palavra venha aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, algumas noites atrás, eu acordei pela madrugada e quando eu me dirigi à minha sala, eu estava ali em silêncio, senti que eu deveria ficar ali por alguns momentos e senti o Espírito Santo liberando essa palavra, a palavra que eu vou estar liberando nessa noite para vocês. E eu creio que por alguma razão Deus trouxe agora, nesse final de ano, trazendo a nossa atenção a alguns aspectos que precisam da nossa atenção. Quando nós iniciamos esse ano, o Espírito Santo nos ministrou muito, eu, Flávia, bem no início da igreja, a respeito de 2020 como sendo um ano da visão perfeita. Um ano que Deus colocaria clareza, traria clareza de visão às nossas vidas, aos nossos corações. E por isso que logo no começo, ali ainda em janeiro, Deus nos deu uma direção de falar sobre 2020 sendo um ano de alinhamento, um ano de nos alinharmos àquilo que é a visão de Deus para nós. E quando nós falamos de alinhamento, nós estamos falando de nós nos sujeitarmos, de nós nos submetermos ao que Deus está fazendo, à visão de Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos de alinhamento, nós estamos falando de nós partindo de uma posição inferior, alinhados a alguém superior. E durante todo esse ano, o que eu percebi particularmente é que muitas coisas aconteceram que desestruturaram, ou melhor, que transformaram ou alteraram a maneira como nós vivemos a vida. Essa é uma conclusão que todos nós temos, né? E eu comecei a perceber que o ano da visão perfeita não se trata de alguma coisa que nós olhamos para frente. Não se trata de algo que eu estou me dirigindo por si só. Não se trata sobre algo que eu desejo alcançar. Mas eu comecei a perceber que o ano da visão perfeita, o ano do alinhamento, era necessário tirar os olhos daquilo que estava à nossa frente para começarmos a olhar para dentro de nós. E muitas vezes, quando nós falamos de visão, nós sempre pensamos sobre algo que está à frente de nós. Mas eu comecei a perceber que o que Deus está fazendo é fazer com que nós, cada um de nós, olhemos para dentro de nós. Mas por que dentro de nós? Eu me lembro que ali, dia 23 de fevereiro, nós estávamos ali na Church,
E Deus, naquele dia, me deu uma palavra. E uma palavra profética que eu liberei ali naquele momento foi que eu via essa nuvem de chuva que vinha em direção a Friburgo. E essa nuvem era no formato de uma onda. Quando estavam lá naquele dia, se lembram, né? Da palavra ali que eu liberei. E o que eu disse sobre essa palavra era que essa onda, ela viria destruir as estruturas de religiosidade do meio do povo de Deus, das nossas vidas. Essa onda viria para abalar as estruturas que nós criamos para nos relacionar com Deus. Só que algumas semanas depois acontece essa onda, mas não a onda que eu imaginava que seria, né? Mas vem a onda da pandemia. E nós sabemos que Deus, Ele não está envolvido em coisas que tragam mal ao seu povo. Mas Ele sabe usar qualquer coisa que nos acometa para transformar essas coisas para o nosso bem. É o que diz Romanos, que todas as coisas cooperam juntamente com Ele, conosco, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, embora as situações mais calamitosas possam acontecer, as situações mais desconfortáveis, se nós submetemos essas coisas a Deus, então Deus vai pegar essas coisas e vai trazer proveito, vai gerar proveito para as nossas vidas. Então, quando nós nos posicionamos em Deus com o coração ensinável, nós aprendemos em quaisquer circunstâncias. E quando nós falamos sobre isso, sobre destruir nessas estruturas religiosas, de alguma forma, eu sentia no meu coração que a gente nunca mais seria os mesmos. De alguma forma, eu sabia que a maneira de viver a vida cristã, ela não poderia ser mais a mesma. E depois, quando algumas semanas se passaram, chegou em março, eu me lembro que nós alugamos aqui, nós fizemos a primeira reunião nesse lugar e veio a notícia do lockdown, né? Quantos lembram disso? E eu fiquei me pensando, Senhor, por que nós fizemos isso? E logo agora que nós estamos entrando num novo tempo, iniciando algo, isso tudo acontece. E eu comecei a perceber que nós precisávamos de uma visão perfeita. Nós precisamos de uma visão perfeita. E a primeira coisa que foi mudada durante esses meses de pandemia foi a maneira de viver a igreja. Né? Quantos sabem, quantos perceberam durante esses meses que a sua maneira de viver a vida cristã mudou completamente? Porque nós estávamos acostumados a bater o ponto semana após semana, ir à igreja, estar num culto de celebração. Mas agora que nós não tínhamos mais o culto para ir, em muitos casos, só tínhamos o culto online, que já foi uma grande vitória, uma grande bênção para nós durante esse tempo. Na verdade, sobrou o quê? Sobrou você, sobrou a cada um de nós, e nós somos a igreja. Então nós começamos a enxergar a igreja além das quatro paredes. Nós começamos a olhar para dentro das nossas casas, nossa família, e saber que a nossa família é a nossa igreja. Nós começamos a olhar para a nossa esposa, a esposa para o marido, para os filhos, e concluir que essa é a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não está limitada a um templo físico. Olhar para dentro. Eu quero ler esse texto com vocês de Lucas, capítulo 6, verso 47 e 49, se você puder abrir. Esse é um texto muito conhecido. Sabemos de cor, vamos dizer assim. Mas diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre areia, sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu.
e a sua destruição foi completa. Então, Jesus está dizendo aqui, fazendo uma comparação, aquele que ouve as palavras dele e as pratica, contra aquele que ouve as suas palavras, mas não as pratica. E ele começa dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é aquele que cavou fundo, colocou os alicerces sobre a rocha, e quando veio a tempestade, quando veio a inundação, e deu contra aquela casa, né, ela não conseguiu a abalar, porque ela foi bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, então é como um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces. E no momento que a inundação, que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A primeira coisa que eu queria ministrar aos seus corações nessa noite é que o local da nossa construção, ela determina o tipo da construção. Eu não sei se vocês se lembram, em 2011, quando aconteceu a pandemia, a tragédia, né, da inundação, todos nós vivenciamos isso de formas diferentes também. Foi uma grande tragédia, nós perdemos pessoas queridas, próximas a nós, familiares, naquela tragédia. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, eu não sei se você percebeu isso, ali quando nós olhávamos na Praça do Suspiro, olhávamos para a montanha ali, para o Morro da Cruz, havia muita destruição, certo? Muitas casas desceram, ali você via o terreno todo completamente devastado, você via aquelas marcas de lama, mas uma coisa você via também, você via o edifício do boliche, com uma grande rocha embaixo. Não sei se você percebeu, se atentou para esse fato, mas enquanto tudo ao redor estava devastado, aquele prédio estava intacto. Mas uma coisa foi revelada que antes ninguém tinha percebido: a rocha. A rocha, por causa da tempestade, ela foi revelada. Ela apareceu e todos nós agora sabíamos que aquele edifício só ficou de pé por causa da rocha. Porque os seus alicerces tinham sido construídos sobre aquela rocha. E ao mesmo tempo, nós friburguenses conhecemos muito bem Rio das Ostras, né? Quantos sabem que ali naquela região ali da Praia das Tartarugas, naquela região, de vez em quando vem a ressaca. E de um tempo atrás começou a acontecer um fenômeno, né? Das águas se aproximando ali das ruas. E quando vinha essa ressaca, começou a destruir o calçamento, começou a destruir aquelas casas que estavam próximas. E o que aconteceu quando isso realmente aconteceu? As estruturas, as fundações começaram a aparecer, não é verdade? A onda vinha e começou a cavar aquela estrutura daquelas casas. E se você concorda comigo que isso não é uma coisa muito bonita. Quando a tempestade vem, quando as inundações vêm, quando a ressaca vem, os intempéries, às vezes e muitas vezes as suas fundações também são reveladas. E quando isso acontece, nem sempre é bonito. Nem sempre é agradável, nem sempre é bom olhar para dentro de nós e ver da onde nós estamos construindo a nossa vida. Então as tempestades, frequentemente revelam fundações. Então eu quero te fazer essa pergunta, né? Qual é a sua fundação? O que tem sido revelado a você em meio a toda essa tempestade? Quando as tempestades vieram nesse ano, o que chamou a sua atenção a respeito de si mesmo? Cristo foi revelado ou o que apareceu foi simplesmente a areia? A areia que se perde. Quais são as coisas da sua vida e da minha vida que nós percebemos que não tinha tanta importância? Quantas coisas que nós nos deparamos, que de repente, isso aqui também não importa muito. E quantas coisas se tornaram prioridade novamente. Né? Quantos de nós passaram por esse processo de refletir sobre a vida, refletir
sobre a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos levando a nossa vida. Quantos de nós não passaram por essa reflexão? Porque de repente, aquela segurança, aquelas coisas que nós planejamos, as coisas que nós intentávamos ou vislumbrávamos, de repente você tinha um plano de passear, de repente você tinha uma ideia de fazer isso ou fazer aquilo, tudo foi paralisado. E de repente o que sobra? Né? Então todos nós passamos por essa reflexão. E a segunda coisa que eu quero trazer a nossa atenção é que as coisas passageiras, elas são como areia. Eu não sei se você já fez esse teste, com certeza já fez, de pegar um punhado de areia. Agora, quantos conseguem reter um punhado de areia nas suas mãos? Você percebe que enquanto você tenta segurar essa areia, ela começa a escorregar, começa a se esvair da sua mão. Então, quando a Bíblia compara o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, com aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele também compara esses dois elementos. Ele compara a rocha com a areia. Então, quando nós construímos a nossa vida sobre a fundação que é a rocha, nós sabemos que quando vier as situações, nós permaneceremos inabaláveis. Mas se nós começamos a construir a nossa vida sobre as coisas passageiras, sobre as coisas que nós não podemos segurar, como areia, então nós não temos firmeza quando vier a tempestade. Então por isso é que Deus nos chama para construir a nossa vida sobre a rocha, para ouvir a palavra dEle e praticar a palavra dEle, porque quando nós fazemos isso, nós sabemos que a nossa vida está no lugar seguro. Então, se o local da construção determina também o tipo de construção, você, quando vai para um terreno arenoso, você não pode construir da mesma forma como você construiria no lugar rochoso. Você precisa mudar a maneira de construir, não é verdade? Então, a pergunta que eu te faço é: onde você está construindo a sua vida? E como você está construindo a sua vida? Me lembro que quando meu pai estava pregando sobre o fogo de Deus e a palha, da mesma forma, é a nossa fundação. Ele falou que você precisa atentar para as coisas que você está construindo. Porque quando vier o fogo consumidor, essa palha, as coisas desnecessárias, as coisas fúteis, elas se perdem no caminho. Elas vão provar a qualidade da sua construção. Então esse chamado de Jesus para cada um de nós, né? Ouve a palavra, mas pratique, é rever as fundações. E qual é a diferença então entre a areia e a rocha? Eu não sabia a definição exata, mas uma delas é que a areia é um conjunto de partículas de rochas que foram degradadas. Então a areia nada mais é do que uma rocha que foi degradada, que foi perdendo a sua essência, que foi esfarelando durante o tempo. Isso me chama a atenção, porque aqui o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos colocar a nossa vida, edificar a nossa vida sobre Cristo. E ao mesmo tempo ele está dizendo que aquele que constrói sobre a areia, que nada mais é do que essa rocha que foi degradada, ele está sem alicerces, e quando a tempestade vem, ela acerta e destrói, e cai, é grande a sua destruição. É quando aquilo que deveria ser a nossa maior prioridade, Cristo, foi se perdendo com o tempo. Quando o seu amor, o seu primeiro amor por Deus, foi se esfalecendo pelo caminho. Às vezes nós nos lembramos daquele tempo, temos memórias de tempos que nós vivemos com Deus, que ficaram no passado. E ficamos, como que foi bom aquele tempo, como que foi precioso. E não percebemos que a nossa prioridade, a nossa vida passamos a construir sobre a areia e não sobre mais Jesus, porque deixamos aquilo passar com o tempo.
é quando há uma degradação, não de Cristo, mas de nós em relação a Cristo. É quando aquela fome, aquela paixão por Deus, aquele primeiro amor, o desejo de ler a palavra, o desejo de ter um encontro com Deus foi passando e foi ficando arrastado pelo tempo. E agora só nos resta essas memórias. Mas nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro dizendo: mas antes de todas as coisas, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então Pedro está dizendo, olha, você precisa santificar a Cristo no seu coração. Você precisa colocar Jesus Cristo em prioridade sobre o seu coração. E aí você tem que estar pronto para responder a qualquer um a razão da sua esperança. De alguma forma, colocar Cristo em lugar de honra, santificar a Cristo em lugar de honra, tem a ver com a esperança que você carrega. Porque é isso que ele está dizendo. Você santifica Cristo em primeiro lugar e depois você esteja pronto para falar para todos qual é a razão da sua esperança. Nós não podemos ter esperança sem ter Cristo em prioridade. Nós não podemos ter uma vida cheia de fé se Cristo não for colocado em lugar de honra dentro de nós. Então, quando os nossos pensamentos são colocados, são alinhados novamente ao Senhor e colocamos em lugar de honra, então nós permitimos que a fé, que a esperança, que a paz reine nas nossas vidas novamente. E a maneira que nós nos voltamos sempre há de ser o arrependimento. Só que o arrependimento não é um arrependimento isolado, não é simplesmente, olha, eu estou indo por aqui e agora eu vou voltar por aquele caminho, mas tem a ver com, eu estou indo por aqui, eu vou voltar para esse caminho, mas a minha fé é em Deus. Mudar o caminho por si só não basta, porque o seu foco, a sua energia precisa agora voltar para Cristo, precisa voltar para Deus. E o terceiro ponto que nós vemos nesse texto é que o homem que ouve a palavra de Deus e as pratica é aquele que cavou fundo. É aquele que cavou fundo. E Jesus faz essa comparação, esse alerta, dizendo que o outro que não pratica, ele não cavou. Ele colocou sobre a sua casa, sobre a areia, sem alicerces. Então existe uma diferença entre aqueles que querem construir sua vida para Cristo. Em Cristo, você precisa estar disposto a cavar fundo. E às vezes, nós começamos a nossa caminhada, começamos a andar com Deus, e por alguma razão nós paramos no caminho do conforto, paramos nesse lugar de comodismo, nesse lugar onde não há mais dedicação, não há mais empenho, e deixamos de cavar fundo. Deixamos de cavar fundo até encontrar a rocha, porque é isso que Jesus está dizendo aqui. O homem que ouve a palavra de Deus e pratica é aquele que cavou fundo, encontrou a rocha e pôs os seus alicerces lá. Amados, existe uma parte que cabe a nós. E enquanto Deus ele está disponível a nos capacitar, a nos dar graça, a realizar as coisas que nós, por nós mesmos, não podemos fazer, nós precisamos ter o nosso sim, e falar assim, eu estou pronto para cavar fundo. Né? Quantos estão prontos para cavar fundo aí, né? Eu estou pronto para cavar fundo, eu quero me dedicar a achar a rocha. Porque quando eu acho a rocha, ali eu posso colocar os meus alicerces. Isso significa que é impossível cavar fundo sem dedicar tempo para cavar. É impossível cavar fundo sem nos relacionar com Ele. Deixá-lo que Ele nos conheça. Conheça o seu íntimo, conheça o seu coração. Deixar de crer que Ele é bom em todo o tempo. Ouvir a Deus, senti-lo, buscá-lo, encontrá-lo. É assim que nós cavamos fundo. Por acaso, enquanto eu estava hoje no final da manhã, eu estava lendo minhas mensagens no celular
E um amigo, ele postou uma pesquisa de Harvard. E essa pesquisa me chamou muita atenção porque tem tudo a ver com essa palavra. Nesse estudo, ele falava, basicamente, a capacidade que nós temos de reter informações conforme o tempo passa. E dentro das coisas, uma coisa me chamou a atenção. Esse estudo dizia que se um conhecimento ele não for aplicado, revisado, você vai se esquecer desse conhecimento até 75% daquilo que você ouviu em 6 dias. Em 6 dias. Isso me chamou muita atenção. O pior é que tinham outras comparações que diziam assim, com 3 dias você perde 60%. 20 minutos depois você já perdeu 30% da informação. Você não consegue reter essa informação por muito tempo. E eu fiquei pensando, se nós recebemos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus, e se nós não aplicarmos essa palavra de Deus, se nós não estivermos revisando aquilo que você ouviu, 75% pode se perder simplesmente em 6 dias. Ou seja, e se você pensar, não é aquilo que acontece, nós saímos hoje da casa de Deus, ouvimos uma palavra de hoje. Semana que vem você ainda se lembra do que nós falamos hoje? Não é um desafio nós pensarmos dessa forma? Você se lembra daquilo que foi falado na semana passada? Ou da semana retrasada? Nós temos uma facilidade muito grande de perder essas informações, de perder esse conhecimento. E é por isso que Jesus também está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque esse estudo também dizia que aqueles que aplicavam conhecimento, retinham conhecimento. Aqueles que praticavam aquilo que ouviram, são esses que retêm o conhecimento. Eu tinha um amigo meu na época de faculdade, que ele era um excelente profissional de tecnologia, trabalhava numa grande empresa, e ele virava sempre para mim e falava isso. Tá vendo essas coisas aqui que nós estamos estudando? Ele falou assim, você só vai aprender isso quando você passar por uma crise. E eu achava aquilo estranho, né? Por que crise? Por que eu não posso aprender justamente agora, sem precisar passar pela crise? E ele tinha essa ideia de que muito da informação simplesmente é perdida conforme o tempo passa. Passam os minutos, passam as horas, passam as semanas e você perde essa informação. Mas quando você está numa crise e você precisa daquela informação, você aplica e você nunca mais se esquece. E infelizmente é realmente isso que acontece. Quando você está em situações difíceis, é quando mais você precisa da informação, do conhecimento, das palavras de Deus. E às vezes é nesses momentos que você aprende e você aprende. Não é simplesmente ouve e passa. Você realmente aprende. E você aplica. E aí quando você passa uma situação depois, você se lembra da solução. E você vai correndo aos pés de Jesus porque você sabe que Ele tem a solução. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é para que a gente se limite a crises. Se limite a quando os problemas vierem. Mas é um estilo de vida que você ouve e você pratica. Você ouve e você pratica. Ou seja, pegue aquilo que está sendo dito e coloque em prática. O mínimo de tempo que seja necessário, o que for necessário, mas pratique, para que essas coisas sejam estabelecidas na sua vida como um firme fundamento. Eu creio que Deus, nesse ano, Ele nos chamou para rever nossas fundações. Eu creio que alinhamento e alinhamento de propósito tem a ver com o nosso fundamento de vida, com a maneira como nós temos construído a nossa vida. Nós fizemos planos, sonhos, tivemos sonhos de como a nossa vida se pareceria
talvez em 2020. Quantos ano passado, talvez não anotaram sonhos, né? Anotaram objetivos, alvos de vida. Quando for 2020 eu vou fazer isso aqui. E de repente, nada disso pôde ser realizado. E quantos de nós não passaram por isso? Mas quando Deus nos chama para nos alinhar a Ele, é a rever as estruturas da nossa vida, é rever como nós temos construído e aonde nós temos construído. Quais são as coisas que nós temos nos apegado. Sabe, queridos, quando Jesus realizou aqueles milagres, uma das coisas que Jesus sempre fazia era não desperdiçar nada. Nós vemos quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Ao final daquele milagre ele diz: olha, agora vocês recolham tudo que sobrou. Né? A realidade é que Deus, Ele é bom e Ele deseja nos abençoar abundantemente. Mas da mesma forma que Ele é bom, Ele é generoso, Ele é doador, Ele também não quer que nada se desperdice. E a verdade é que muitas vezes as estruturas da nossa vida não comportam o tamanho da sua bênção. Muitas vezes nós não estamos ou não temos a capacidade de reter o tamanho da sua bênção. E essas coisas certamente seriam desperdiçadas. Então o que Deus faz é nos desenvolver. E é isso que é um processo de Deus. É de nos desenvolver a nossa vida para reter e capacitar a reter as coisas que Ele nos dá. Diz a palavra de Deus que Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. E muitas vezes o povo de Deus recebe a chuva dele, mas não tem estrutura e não tem capacidade para reter a sua bênção. Essas coisas se desperdiçam. E às vezes, aquele que é injusto, que não está na presença de Deus, tem estrutura. É bom, sabe gerenciar os seus recursos, sabe fazer uma boa mordomia, e às vezes nós nos questionamos, como que tal pessoa pode estar tão bem e eu não, que sou filho de Deus? Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele faz chover sobre justos e injustos, e o que diferencia nós é como nós lidamos com as coisas, com a chuva quando vem. Então o que Deus faz é te desenvolver. E Ele está interessado nesse processo de te desenvolver. Para que você tenha condição de reter aquilo que está sendo derramado. Eu me lembro que eu tive uma aula com esse coach financeiro. Era uma pessoa extremamente capacitada, competente na sua área de atuação. E uma das coisas que ele falava sobre gerenciar recursos era isso. Que ele via pessoas que recebiam medidas durante a sua vida, medidas de bênção, sabe? Oportunidades, favor, mas porque não sabiam gerenciar essas coisas se esvaíam entre eles. E eles não conseguiam reter aquilo e promover um crescimento constante, saudável. Sempre havia esses altos e baixos. Então quando vinha os momentos de baixa, de dificuldade, por eles não terem sabido gerenciar aqueles recursos no momento de prosperidade, eles tinham dificuldade de passar pelos momentos de luta. E nós vemos a sabedoria de Deus, por exemplo, na vida de José. Deus avisou a Faraó: olha, vocês vão passar por 7 anos de prosperidade, de uma prosperidade tão grande que você não vai ter lugar onde colocar, mas depois vocês vão passar por 7 anos de fome, e se você não tiver uma boa mordomia, essas coisas que vocês viveram, essa prosperidade, essa abundância durante os 7 anos, toda essa abundância há de se perder. Tudo isso vai passar e vocês vão passar fome. E às vezes é isso que acontece na vida. Nós temos momentos de plenitude, momentos de prosperidade, de coisas tremendas acontecendo, e é nesses momentos que nós precisamos ser como José.
ter sabedoria de Deus, saber poupar, saber administrar aquelas coisas, para que se por acaso nós viermos a passar por momentos de fome, onde como nós, de certa forma, vivemos esse ano, alguns setores foram extremamente impactados, né? Eu estava ouvindo uma pessoa que simplesmente, até uma pessoa próxima a nós, que tinha uma academia, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele tinha uma academia de artes marciais e simplesmente parou completamente. Zero. Imagina o seu sustento simplesmente acabar de um dia para o outro. Então nós vemos da mesma forma que se estivéssemos bem planejados, se tivéssemos poupado quando havia necessidade de poupar ou oportunidade de poupar, quando nós entramos nesse momento, nós teríamos condição de passar por isso melhor. Isso é um aprendizado para nós. Então, o que eu quero que você reflita é que Deus, Ele é generoso, Deus é um bom Pai, Deus quer te abençoar sobrenaturalmente. É o propósito dEle. Mas ao mesmo tempo que Ele quer te abençoar, Ele quer te desenvolver. Ele quer que você seja uma pessoa mais competente sobre cada uma das coisas. Ele quer que as suas estruturas sejam eficientes. Ele quer que a sua vida seja bem colocada sobre a rocha ao ponto de tudo o resto ser impactado por essa decisão. Amados, não é possível que nós coloquemos Jesus como estrutura, como fundação da nossa vida e todas as outras áreas não sejam afetadas. É impossível que nós tenhamos a Cristo como Senhor e Salvador e todas as outras áreas não estejam alinhadas a essa realidade. Porque a sua palavra já nos disse que se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não nos daria com Ele todas as outras coisas. Ou seja, a promessa é real. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Mas a realidade é, nós precisamos ser desenvolvidos. Nós precisamos passar pelo processo. E o que eu quero que você reflita nessa noite, agora que nós estamos chegando ao final do ano, avalie isso. O que você está levando de 2020? Quais foram os aprendizados? Quais foram as coisas que você aprendeu durante esse ano, que você vai levar para o próximo ano? Que coisas você aprendeu a fazer, a pensar de maneira diferente, a de ouvir a voz de Deus, que vai mudar a maneira como você vive daqui para frente? 2020 só vai ter um benefício se nós aprendermos com Ele. 2020 não precisa ser lembrado apenas como um ano do Covid, mas pode ser lembrado como um ano que você teve o maior crescimento da sua vida, como um ano que você aprendeu lições que vão afetar e impactar completamente o seu futuro. Quando você olhar daqui a 10 anos, se você aprendeu esse ano algumas coisas importantes, certamente os próximos 10 anos serão muito melhores do que os 10 que passaram. Deus quer nos levar de glória em glória, mas Ele faz isso nos ensinando e sendo ensináveis para Ele. Não importa simplesmente chegarmos agora, virar o ano, fazer objetivos, planos para o ano que vem, sem saber as lições que a gente aprendeu. Essa parte é imprescindível. Eu tenho esse sentimento que Deus, no ano que vem, Ele vai trazer um crescimento nas nossas vidas como nunca antes. É um sentimento que eu tenho no meu coração. Vai ser um ano de crescimento. Mas esse ano, Deus tratou a nossa fundação. Deus mexeu com a maneira como nós vivemos a vida. Você está fazendo escolhas todos os dias de como você vai viver. Eu creio que quando você fizer essas boas escolhas, o crescimento pode vir. Eu creio que Deus vai trazer crescimento sobre nós, sabe? Crescimento. Nós vamos avançar como nunca antes. Individualmente.
Você, onde você está, na sua família, na sua casa, seus relacionamentos, seu trabalho, eu creio que se você aprendeu a lição, você vai crescer como nunca antes. E muitas vezes nós não temos essa noção do que significam temporadas da vida. A nossa vida consiste de ciclos. E esses ciclos nos ensinam coisas que o próximo ciclo exige. A gente sempre fala isso aqui, né? Que a vida às vezes é como aquele videogame. Você só vai para a próxima fase quando vence o chefão da fase atual, né? E a realidade, existem lições que você precisa aprender hoje, que só quando você aprender você passa para o próximo ciclo. Nós vemos que o povo de Israel, que é um grande exemplo para nós de temporadas, de ciclo, não sei se você sabe disso, mas eram poucos quilômetros de distância entre o Egito e Canaã. Eles poderiam atravessar o deserto por onde um caminho até a terra prometida que Deus havia dado a eles em menos de 40 dias. Mas por alguma razão eles ficaram 40 anos. E é interessante que a palavra de Deus registra isso. Ela diz que Deus não os conduziu pelo caminho mais rápido, porque eles não eram um povo de guerreiros. Então, quando eles se deparassem com as primeiras guerras, eles morreriam pelo caminho. Então, por isso, Deus precisou conduzir eles por um outro caminho. E é nesse outro caminho que eles aprenderam a guerrear. Mas também é nesse caminho que aquela geração pereceu. Às vezes, nós queremos o caminho mais rápido, mas nós não estamos prontos para entrar. Nós ainda não somos guerreiros que têm condição de entrar na terra prometida e, alcançar, conquistar aquilo que Deus te deu. E é por isso que Ele te conduz por um outro caminho. Mas existe uma maneira de viver esse outro caminho. Você pode continuar crendo que Deus é o mesmo e que Ele vai te dar aquilo que você precisa para você alcançar a sua terra prometida. Ou você pode alimentar a incredulidade no seu coração e acabar perecendo no deserto, como aquele povo. E Hebreus faz essa advertência: olha, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam os vossos corações como na rebelião do deserto. E diz Hebreus que aquele povo não entrou na terra prometida por causa da sua incredulidade. Isso é uma advertência para nós, sabe, queridos? É uma advertência da maneira como nós ouvimos e vivemos a vida. Se hoje ouvirem, olha o ouvir aqui, ouvirem a minha voz, não endureçam os corações. E é isso que Jesus está dizendo aqui, olha. Aquele que ouve a minha voz, os meus mandamentos, a minha palavra e as pratica, é esse que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus já nos ensina todas essas coisas. Amém? Eu creio que Deus está nos chamando para isso, para essa avaliação. O que eu estou levando de 2020? O que eu preciso revisar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso praticar? Que coisas na minha vida precisam ser transformadas, ser mudadas? Amém, amados? Vamos colocar de pé por um instante. Vamos orar. Amém, vamos orar. Pai, nós colocamos a nossa vida nessa noite em Tuas mãos. Senhor, o Senhor nos ensina como construir a nossa vida, como viver as nossas vidas. Pai, nós queremos sair dessa noite, desse lugar, nos lembrando, nos revisando, Senhor, avaliando a nossa fundação, os nossos fundamentos,
Nós queremos olhar para dentro de nós e ter certeza que Jesus é a nossa rocha. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, que o Senhor, Pai, que nos ajuda, que nos capacita, que faz todas as coisas novas, seja aquele que nos oriente a rever essas fundações, a ajustar essas estruturas. Por isso, enquanto nós permitimos que o Senhor verifique dentro de nós as nossas estruturas, que o Senhor tenha acesso nesse instante, para que possamos transformar aquilo que precisamos transformar. Que nós tomemos uma decisão, Senhor, nessa noite, de avaliar o que nós estamos levando para 2021. Quais foram as lições aprendidas em 2020? O que nós percebemos, o que nós aprendemos? E que o Senhor nos ensine a usar e construir essas coisas da maneira certa. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas o Senhor faz cooperar para o nosso bem. O bem daqueles que te amam, aqueles que vivem são chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que por mais duras que sejam as lições, sabemos que o Senhor é aquele que nos unge com óleo de alegria. O Senhor é aquele que nos veste com vestes de louvor. O Senhor é aquele que nos abraça, que nos fortalece, que nos conduz em meio aos vales e nos leva aos montes. O Senhor é aquele que nos conduz a pastos verdejantes. O Senhor é aquele que nos consola, que nos conforta, que nos prometeu que nunca nos deixaria só. O Senhor é aquele que com olhos de amor, aquele que nos vê por inteiro, é aquele que tem os nossos nomes escritos na palma das suas mãos, é aquele que tem chamado salvação a nós, é aquele que nos remiu com mão forte, que nos escolheu, que nos amou como a menina dos seus olhos. E sabendo disso, Pai, sabendo desse grande amor, dessa provisão, dessa bondade, nós dizemos: Espírito Santo, vem nessa noite, né, trazer aos nossos corações a clareza de visão, Senhor, que nós temos procurado. Senhor, que nessa noite o Senhor coloque o colírio nos nossos olhos, para que nós venhamos a enxergar com transparência, com clareza, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai, eu quero abençoar cada família aqui, declarar, Senhor, um Feliz Natal, dias maravilhosos de final de ano. Pai, eu oro para que a proteção do Senhor venha sobre os seus lares, que eles vejam a sua poderosa mão os guardando, os livrando de todo mal, trazendo alegria aos seus corações, fazendo-os desfrutar, Senhor, da companhia e doce presença do Teu Espírito. Que, Senhor, quando estivermos, Senhor, com as nossas famílias, te agradecendo por esse ano, possamos nos lembrar da Sua fidelidade, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, cada família, no poder do nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém, queridos? Você pode se sentar por um momento. Amados, o Conselho de Igrejas de Nova Friburgo, na próxima terça, haverá um dia de oração e jejum pela cidade. Então pediu para que seja lido Crônicas, 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então as igrejas de Nova Friburgo vão estar nessa terça-feira, dia 22, em oração e jejum pela cura da nossa cidade, para que Deus intervenha em nosso favor,
Então, se você pudesse unir a nós em oração, vai ser muito importante.